Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Escola de Gestão e Controle Francisco Jurena, tem a honra de recebê-los para o lançamento do Manual de Orientações para o Encerramento de Mandato. Eu sou Carlos Eduardo Fleck, diretor da escola. Estão presentes nesse lançamento as seguintes autoridades: presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro Estilac Martins Rodrigues Xavier. Deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. Presidente da FAMURS, Emanuel Hansen de Jesus, Maneco. O presidente da UVERGS, Silomar Garcia Silveira. O diretor-geral do Tribunal de Contas, César Luciano Filomena. E o coordenador da consultoria técnica, Mauro Roberto Freitas Caduri. Para fazer uso da palavra, chamo o presidente, conselheiro Estilac Martins Rodrigues Xavier. Boa tarde a todos que estão assistindo pelo canal do YouTube do TCE, esta reunião que trata da apresentação do Manual de Encerramento dos Mandatos. Quero fazer uma especial saudação ao deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, uma comissão muito importante para os assuntos que dizem respeito às nossas comunidades, às cidades, no interior, na capital, região metropolitana. A minha saudação ao nosso presidente da FAMURS, o prefeito Maneco Hansen, atuante prefeito e dirigente dessa instituição que trata dos assuntos pertinentes aos municípios e que teve papel destacado para que o tribunal fizesse este manual. Da mesma forma, o nosso ilustre presidente do Silomar Silveira, presidente da UVERGS, que também representa o conjunto dos vereadores do Rio Grande do Sul, que, tal como os prefeitos, exercem funções administrativas quando presidem as câmaras legislativas e, portanto, dirigido a eles também este manual de encerramento de mandato. Minha saudação ao nosso diretor-geral César Luciano Filomena, auditor desse tribunal, que teve participação bastante intensa nesse processo e na área do diretor-geral que circulam as informações que vinculam-se a todo esquema e situações da pandemia no período por designação desta presidência. E também, da mesma forma, ao nosso coordenador, Mauro Caduri, nosso coordenador da área técnica, da consultoria técnica, auditor também desse tribunal, e que é um dos que, junto com a diretoria de controle e fiscalização, montaram esse manual, que fazem as interpretações que orientam. O manual, ele foi produzido e destacadamente depois executado pela escola, dirigida pelo também auditor, mas o nosso diretor, Carlos Eduardo Fleck, o Cadu, e a sua equipe. E tivemos também a participação da assessoria de comunicação social, que é coordenada pelo jornalista Marcos Rolim. Esse trabalho, para ser sucinto, o deputado, prefeito e nosso vereador Solimar, ele pretende auxiliar numa orientação geral os administradores nesse fim de mandato, num período muito crítico que foi o período da pandemia, que tudo indica não terminará. Certamente teremos que voltar às salas de reuniões daqui a um tempo para tratarmos das orientações pertinentes ao início dos mandatos daqueles prefeitos que se reelegeram e dos que se elegeram e estão em primeiro mandato, né? Certamente faremos isso. Esse manual aqui ser apresentado à comunidade dos administradores, ele vem nesse esforço, né? Então, quero deixar minha saudação aqui em nome do Tribunal de Contas, dos conselheiros, dos procuradores, dos conselheiros substitutos, da alta administração do tribunal, e um cumprimento muito especial aos participantes externos da nossa atividade aqui, que são os deputados Eduardo
Loureiro, o prefeito Maneco Hansen e o nosso presidente Silomar. E com essas palavras, então, eu agradeço vossas presenças e repasso, então, para o nosso diretor da escola, o Cadu. Obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. Por favor, deputado. Bom, eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado, estimado conselheiro Estilac Xavier, também saudar de modo muito especial o presidente da FAMURS, prefeito Maneco Hansen, que vem fazendo um grande trabalho, também aproveitar para agradecê-lo pelas parcerias, né, que eventualmente temos firmado aí entre a FAMURS e a nossa Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, e também saúdo de modo muito especial o vereador Silomar Silveira, que tem a responsabilidade de presidir a nossa UVERGS. E também saúdo todos os integrantes do nosso Tribunal de Contas do Estado. Eu gostaria de cumprimentar esta instituição por esta iniciativa, né, de fazer o lançamento desta cartilha que orienta, né, que tem como objetivo orientar exatamente os gestores municipais com relação à adoção de práticas, de controles, enfim, com relação ao encerramento do mandato. O Tribunal de Contas do Estado vem cumprindo muito bem o seu papel, né, como órgão de controle externo, fiscalizando, observando, né, sempre os princípios que devem nortear a atuação de todos os gestores públicos, mas eu destaco, de modo muito especial, esse enfoque, digamos assim, que o tribunal vem demonstrando com relação à sua forte atuação na orientação, na capacitação, na qualificação dos gestores públicos, inclusive fazendo isso através da Escola Superior, né, de gestão e de orientação, enfim, de controle, né, que vem cumprindo exatamente este papel, né? Eu acho que a punição de um mau gestor, né, ela faz parte do processo, sem dúvida nenhuma. Agora, dar um foco especial à orientação como forma de prevenir danos ao erário é digno também de elogios, até porque nós sabemos que grande parte dos problemas que nós observamos na gestão pública, elas são decorrentes, muitas vezes, desta falta de informação, né? Então, o tribunal ele vem se dedicando muito a isso e, com certeza, isto tem evitado muitos problemas e danos ao erário. Então, presidente Estilac, parabéns por esta iniciativa e, em nome aqui da nossa Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, contem conosco para que possamos divulgar ao máximo, né, esta iniciativa do tribunal e esta atuação que esta Corte de Contas vem desenvolvendo no que se refere a estas orientações e prevenção, né, de problemas que todos nós devemos fazer, enfim, ou buscar, né, com relação a evitar, né, problemas, enfim, no setor público. Parabéns, conte conosco. Obrigado, deputado. Com a palavra, o presidente da FAMURS, Maneco Hansen. Boa tarde a todos. É um prazer muito especial estar aqui nesta tarde, num lançamento tão importante neste final de mandato. Mas primeiro eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Estilac Xavier, e em nome dele cumprimentar os demais membros do tribunal que estão aqui participando deste lançamento e também nos assistindo neste momento, e que, obviamente, ajudaram a construir este manual a muitas mãos para tornar este livro realidade. Cumprimentar aqui também o deputado Eduardo Loureiro, parceiro do municipalismo, parceiro da FAMURS, e que tem toda uma história na política gaúcha. É um prazer estar aqui com o senhor nesta tarde de hoje. O colega Silomar, que é presidente da UVERGS, dos nossos vereadores do Rio Grande do Sul, também é um prazer poder estarmos juntos aqui hoje neste lançamento de algo que é fundamental neste encerramento do mandato, que é este manual de orientações
que o Tribunal de Contas, com muito carinho, muita dedicação, preparou para auxiliar os gestores públicos que estão encerrando o seu mandato agora nessa legislatura e preparando o início da próxima legislatura, que eu não tenho dúvida será uma das legislaturas mais difíceis das últimas décadas, por conta de todo o período difícil que estamos vivenciando, que inicia no final do ano passado aqui no Rio Grande do Sul com uma estiagem, depois fomos atropelados e por esta pandemia que permanece entre nós até hoje, não tem data para ir embora, e já estamos com uma nova estiagem afetando muito a economia do Estado e, consequentemente, as finanças dos municípios. E, obviamente, o ano que vem também será um ano em que a população vai procurar mais as prefeituras, vai buscar mais serviços públicos, vai buscar mais amparo. Então, nós teremos menos recursos nos municípios e mais procura por serviços públicos. E, portanto, o trabalho dos novos prefeitos e prefeitos será redobrado. Mas, para esse trabalho ser efetivo, o encerramento correto do atual mandato é fundamental. E por isso, mais uma vez, o papel do Tribunal de Contas em prevenir, em orientar, em participar, em mostrar para nós, gestores públicos, qual é o caminho correto antes que um eventual erro aconteça, isto é fundamental. A maioria dos erros que acontecem na administração pública não são intencionais, são ou por desconhecimento, ou por falta de experiência, ou realmente o gestor bem intencionado achando que está fazendo correto, quando na verdade não está. Então, todas as ações de prevenção, de orientação, elas são cada vez mais necessárias no mundo em que as normas se modificam, a transparência cada vez aumenta mais e deve aumentar, e a participação das pessoas na gestão pública, fiscalizando e cobrando, também aumenta. Então, o Tribunal de Contas está mais uma vez de parabéns, e nós, em nome de todos os prefeitos e prefeitas do Estado, os que estão saindo e os que vão entrar, agradecemos mais uma vez esta parceria neste manual e nas tarefas que o Tribunal tem exercido junto com os municípios. Mais uma vez, presidente Schlak, parabéns e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Maneco. Com a palavra, o presidente da Alvergs, vereador Silomar Garcia Silveira. Boa tarde a todos, em especial ao presidente Schlak, né, pessoa simpaticíssima, sempre recebendo a todos e procurando interagir com os municipalistas, deputado Eduardo Loureiro, presidente Maneco, demais membros do tribunal que fazem parte desta reunião. Gostaria de dizer que, primeiro, queria agradecer ao Cadu pelo empenho que fez para que todos nós estivéssemos participando, né, desse momento de lançamento de uma cartilha, um manual muito importante, assim eu entendo, porque, inclusive, a Alvergs tem seu papel na orientação e no controle, praticamente sendo uma coadjuvante assim, do Tribunal de Contas, ajudando a capacitar, levar informação, a acuidade técnica, para que os gestores se aprimorem cada vez mais, principalmente que as câmaras sejam dirigidas com bastante transparência e eficiência. Então, eu acho oportuno que nós tenhamos hoje essa ferramenta adicionada àquilo que já vínhamos fazendo, né? Mas agora, com esse selo de qualidade do Tribunal de Contas, para a sua equipe técnica, e colocando, inclusive, à disposição, já deixei até o meu pessoal lá já preparados para que, a partir de hoje, nós possamos, se assim for autorizado, a disparar para todas as câmaras, né, eletronicamente, para que possam, inclusive, se suprir dos seus recursos, né, das suas ferramentas, para que nós tenhamos um encerramento de gestão bastante eficaz. A Alvergs sempre se colocou à disposição, porque faz periodicamente seminários de capacitação, né, de informação, inclusive se valendo até de técnicos e auditores do Tribunal de Contas, para que possamos levar o conhecimento e a informação e que melhor possa se exercer também a função fiscalizadora, né, do Poder Executivo, que é um papel e competência das câmaras, assim como também a função julgadora. E eu digo que o vereador tem que se capacitar, que não se fiscaliza e nem se julga, né, com eficiência aquilo que não se conhece, né? Portanto, um dos nossos objetivos é levar a oportunização
de capacitação, né, de aparelhamento, para que possamos oferecer, então, o exercício dessas competências da Câmara Municipal, né, com mais acuidade técnica, e isso procuramos fazer. E encontramos no tribunal, nas sucessivas direções e presidência, o apoio, né, a abertura, né, suficiente para que nós possamos crescer nesse sentido. É isso que nós queremos. Então, de nossa parte, quero agradecer a oportunidade, em nome dos vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, e dizer que, se assim for autorizado, nós gostaríamos de ser agentes de profetização desse manual, né, encaminhando para todas as câmaras e dando, inclusive, acompanhamento para aqueles que se socorrerem do Departamento Técnico da UFERGS. Queria agradecer a todos, né, e desejar uma boa tarde, que nós tenhamos, então, grande por atividade a partir desse manual de orientação para encerramento do exercício, que é sempre muito problemático. Boa tarde. Boa tarde, vereador Silomar, muito obrigado. E o link do manual já está aqui no chat do YouTube, mas podemos disponibilizar o máximo possível. Devemos. Tá? Com a palavra, o diretor-geral do Tribunal de Contas, César Luciano Filomena. Obrigado. Boa tarde, conselheiro presidente Estilac Xavier, ao deputado Eduardo Loureiro, coordenador, representante da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. Boa tarde ao nosso parceiro de outros trabalhos, o prefeito Maneco Hansen, com o qual nós já tivemos a oportunidade de estabelecer outros trabalhos comuns. Boa tarde, vereador, quem sabe no futuro, deputado também, né? Presidente Alvergues, Silomar Garcia Silveira. Então, quero, em nome do Tribunal de Contas, agradecer a todos a presença. Quero agradecer também ao Mauro, que depois vai fazer a exposição, a quem cabe o trabalho técnico. Esse trabalho, quero dizer a vocês, que teve uma dificuldade maior. Esse ano nós fomos surpreendidos por um conjunto de alterações que já vinham acontecendo, seja nas questões previdenciárias, seja nas alterações de regimento anteriores, inclusive, ao 173, mas que, sem dúvida nenhuma, a lei 173 acabou desafiando significativamente. Nós já tivemos a oportunidade de fazer esse debate, tão logo do início da pandemia da Covid, nós lançamos 2 cartilhas em comum com a FAMURS, com a autoria conjunta com a FAMURS, que dá conta daquilo que o deputado Eduardo Loureiro falou sobre o nosso papel orientador, o nosso papel de consulta, o nosso papel de contribuição para os poderes locais. Então, a gente tem uma larga contribuição com isso, é um novo traço do Tribunal de Contas que cada vez mais nós vamos explorar, vamos atender cada vez mais e melhor os nossos jurisdicionados. Então, para além desse manual, que é a 4ª edição do Manual de Encerramento do Mandato, esse ano, infelizmente, por todas as alterações legislativas, lançado com período já quase ao final, mas que ainda pode usar no tratamento do encerramento da gestão, nós já imediatamente queremos informar aqui, prefeito Maneco Hansen, vereador Silomar, que nós lançaremos também já no primeiro semestre do ano que vem. A nossa intenção é já lançar um manual de mandato, o que vai contribuir não apenas para os prefeitos, deputado Eduardo Loureiro, também para o trabalho que a Assembleia faz, também para o trabalho que os vereadores fazem, e de forma contributiva o Tribunal vai apoiar esse processo de capacitação também dos gestores locais. Então, muito obrigado e um bom trabalho para nós nessa tarde, e muito obrigado a quem está nos assistindo. Obrigado, César. Então, agora, para a apresentação da 4ª edição do Manual de Orientação de Mandato, o coordenador da consultoria técnica, Mauro Roberto Freitas Cadu. Com a palavra, Mauro. Obrigado, Cadu. Primeiramente, cumprimentar o presidente Estilac Xavier e, em cumprimentando o presidente, também as demais autoridades presentes. Também pedir desculpas, porque eu estou um pouquinho resfriado hoje.
e feliz que é só um resfriado mesmo, não tem relação nenhuma com a Covid. Mas, eventualmente, eu vou fazer esse barulho desagradável que já estou fazendo agora, inclusive. Importante também um agradecimento especial que eu quero fazer aos consultores, os colegas da consultoria técnica, a Ana Helena Coraza, a Luciane Pereira e o Jonas Trindade. Os colegas que, apesar do tempo exíguo que nós tivemos para trabalhar nesse manual, concordaram ou absorveram muito bem o meu pedido, minha ideia de fazer um mutirão, inclusive suspendendo as demais atividades que eles possuem, que não são poucas, com o único escopo de dar a esse trabalho incumbido pela presidência, que era exatamente o de incluir nesse manual a Lei Complementar 173/2020, e dar a celeridade que a situação demandava, considerando já o já avançado período, né, do nosso calendário. Dizer aos colegas do CT, da consultoria técnica, que além da capacidade e da qualificação desse grupo, que é a dedicação, o empenho de vocês torna muito mais fácil essa missão, esse desafio de coordenar a consultoria técnica. Então, a vocês, obrigado. Bom, vamos lá. A parte que me coube nesse encontro, ela é fundamentalmente fazer uma apresentação, um breve panorama, na verdade, do que vem contido lá no manual do final de mandato. Enfim, é uma síntese simples dos pontos principais que são abordados ou que estão sendo, aí sim, de forma mais detalhada lá no próprio manual. Bom, então vamos lá. Lembrando, então, de início, que o ordenador de despesa é o servidor público investido de autoridade e competência para emitir empenho e autorizar pagamentos, né? Ocorre que, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, o ordenador de despesas foi extremamente valorizado no aspecto da responsabilidade. Nesse aspecto, a norma exige como condição de validade, né, de determinados atos, não só que ele ordene a despesa, mas também que ele proceda previamente a uma análise dos fatores que ensejam ou não a regularidade. E, além disso, avalie também a compatibilidade do ato praticado com o orçamento, com a lei de diretrizes, com o plano plurianual. Por isso, segundo alguns autores, a lei de responsabilidade promove o ordenador de despesas a verdadeiro analista de finanças públicas. Eu vi isso, achei muito interessante no manual. Responsabilidade, né, que a gente já sabe que não é pouca coisa. Bom, e ainda nessa esfera da responsabilidade, a gente sabe que, como regra, é o ordenador de despesas e o agente responsável pelo recebimento, verificação, guarda, aplicação dos dinheiros e dos bens, dos valores, que respondem por eventuais prejuízos à fazenda pública. Fundamental, então, lembrar também que quando a administração pública assume um compromisso que implique realização de despesas, deve sempre proceder, como regra, à reserva de recursos previstos no orçamento para cumprir aquele compromisso assumido. Então, sempre que se tem despesa, há que haver em contrapartida o respectivo recurso. E para assegurar a harmonia entre o orçamento e as regras jurídicas que criam essa obrigação, é vedada a realização de despesa sem o prévio empenho. Evidentemente, haverá algumas exceções, como só ocorrer com toda e qualquer regra, não é? Mas o importante aqui nesse trabalho é compreender que a lei é a base para eventual exceção à regra.
e não a discricionariedade do gestor, né? Ou seja, ressalvadas as hipóteses expressamente excepcionadas pela lei, não podem os agentes públicos contrair obrigação sem prévio empenho. E se por um lado há essa obrigação legal, por outro lado, a Lei 13.028 de 2000, que é a lei que criminalizou as condutas pertinentes à responsabilidade fiscal, ela tipificou como crime ordenar ou autorizar a inscrição de restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou ainda que exceda o limite estabelecido na lei. Mas não só isso. A Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 37, inciso 3, equipara a contrair operações de crédito, ela faz essa equiparação a operações de crédito, e também veda a assunção direta de compromisso, a confissão de dívida ou qualquer operação assemelhada, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito. E ainda da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente encontra a proibição a uma praxe alternativa que alguns gestores vinham se utilizando, no sentido de assumir a obrigação sem a autorização orçamentária, mas mediante a promessa de pagamento a posteriori. Isso também foi vedado pela Lei de Responsabilidade, encontra-se no artigo 37, inciso 4. A gente vê que o gestor não tem para onde correr, que o cerco realmente está fechado, nesse sentido da responsabilização, porque a gente vê tipificado como crime simplesmente a inscrição de restos a pagar, sem que antes tenha sido empenhada ou que exceda ainda o limite. A gente vê que se equiparam operações de crédito, a assunção direta de compromisso, a confissão de dívida ou operação assemelhada, e por fim a gente vê que também é considerado, a lei considera, tipifica como crime, assumir uma obrigação sem autorização orçamentária, ainda que com a promessa de pagamento para o futuro, tá? Posterior. Entrando no manual, agora sim, propriamente dito, e estabelecido esse panorama inicial, para contextualizar a matéria, eu vou apresentar em forma de tópicos uma síntese brevíssima dos cuidados principais que o gestor, em final de mandato, deve tomar. Coincidentemente, foram 7 os pontos que eu encontrei, principais, e aí eu os denominei como os 7 cuidados capitais. Então, nós temos que nos atentar para os 7 pecados capitais. Os gestores, além disso, ainda têm os 7 cuidados capitais no final de mandato. O cuidado número 1 é estabelecer uma agenda criteriosa, né, com base principalmente na legislação pertinente, notadamente aquelas leis como a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Eleitoral, Lei de Licitações, inclusive. O cuidado número 2 seria redobrar a cautela que já se tem normalmente na realização ou autorização de despesas. Parênteses, não há problemas, em princípio, na ordenação e liquidação de despesa quando estritamente vinculados à lei orçamentária. Além de redobrar a cautela, o cuidado número 3 é não deixar dívida consolidada ou restos a pagar sem o respectivo suporte de caixa, ok? Isso aqui a gente encontra no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Interessante que a recentíssima Lei Complementar 173/20, ela faz algumas exceções, mas essas exceções são unicamente em relação a gastos decorrentes da pandemia, né? O que, evidentemente, impede qualquer leitura ampliativa dessas hipóteses excetuadas.
Cuidado número 4 é que o gestor se esmere na motivação do ato administrativo, tendo por foco, inclusive, a futura prestação de contas, né? A gente sabe que os atos administrativos precisam ser motivados, indicando as razões de direito que levaram a administração a proceder daquele modo. Agora, então, isso vai ser destinado a isso um cuidado ainda maior e especial. O cuidado número 5, o gestor deve ter, atentar para os contratos de serviços terceirizados, buscando, sobretudo, evitar a execução indireta destes contratos, para não incorrer em bula, né, legal ou contratual, ou ao menos para que isso não seja considerado desta forma. Cuidado número 6, é uma sugestão que aqui na CT nós damos bastante, inclusive, é que o gestor busque usar ao máximo a sua procuradoria jurídica. É preciso lembrar que, apesar de todo o esforço do legislador, não seria possível a lei estabelecer todas as hipóteses que podem ocorrer numa situação concreta. Então, para isso, ou em função disso, não é incomum, aliás, é muito comum encontrar uma norma que admita dubiedade de interpretações. E esses são, sim, aqueles casos que costumam dar maior dor de cabeça ao gestor. E o exemplo concreto e atualíssimo é a Lei Complementar 173 de 2020, que deu e continua dando muita dor de cabeça, inclusive por falta de preciosismo, falta de descrição correta, por utilização indevida de termos, por situações muito amplas, abertas, dentre outras particularidades desta Lei 173. O sétimo cuidado que o gestor deve ter no final de mandato é utilizar-se do controle interno, assim como do controle externo, como verdadeiros parceiros que eles são seus durante o seu mandato, né? Lembrar que o sistema de controle interno na administração pública vai avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, dos orçamentos, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência, dentre outras coisas. Também lembrar que o controle interno pode contribuir de forma mais efetiva para a transparência das contas públicas, partindo do princípio que o controle interno é o instrumento de accountability, né? Que, apesar da palavra difícil, nada mais é do que aquela cultura que hoje está em voga de transparência, que permite um melhor acompanhamento e uma melhor fiscalização da administração, seja pelo próprio administrado, seja pelo controle externo, inclusive pelo próprio gestor, para ter uma fotografia atual e verdadeira da sua gestão. E, finalmente, salientar que o controle interno possui importante papel de apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Nesse ponto, vale a pena abrir um parênteses, que é uma figura extremamente importante, em função do ordenamento jurídico hoje vigente, que, embora pareça não ser tão importante ou tenha passado despercebido, é substancialmente distinto daquele de outrora, porque a inovação que foi feita a partir do novo Código de Processo Civil, e especialmente para o gestor, as alterações que foram trazidas pela Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, houve uma alteração substancial do ordenamento jurídico.
Eu diria até que, assim como está a pandemia para as nossas vidas hoje em dia, a mudança que foi feita a partir disso, o nosso ordenamento, a partir dessas duas leis, do novo Código de Processo Civil e da LINDB, foi alterado substancialmente. Em relação ao Código Civil, porque esse introduziu a sistemática dos precedentes, que é, de fato, uma inovação grande. Até porque o nosso sistema, dos países de tradição romano-germânica, não se utilizam desse instrumento. Mas o fato é que o nosso ordenamento, a partir desse novo cenário trazido pelo Código Civil, faz com que os juízes e os tribunais, além da lei e da Constituição Federal, estão obrigados, na verdade, normativamente, a seguir os precedentes norma. Então, isso traz, de fato, uma inovação enorme no nosso ordenamento jurídico. O que importa aqui também, o que mais importa ao gestor aqui nesse caso, nosso, e aí se refere às alterações trazidas pela LINDB, ela, a partir dela, pode-se afirmar, sem medo de exagero, que hoje é o gestor o ator principal desse processo administrativo. E é a ele que se dirige todo o cuidado e a proteção que agora a LINDB está trazendo. Mais do que isso, inclusive, afirma-se que essa inovação trazida pela LINDB é justamente uma resposta do legislador em face da crítica então existente de que existia um grande temor por parte dos gestores públicos em exercer sua atividade, sua discricionariedade, em função do receio de responsabilização futura pelo Tribunal de Contas. Inclusive, eu vi numa palestra do Tribunal de Contas da União um palestrante que disse que a doutrina tem denominado isso de direito administrativo do medo. Tamanha era ou é a complexidade, a dificuldade do gestor quando se encontre diante do caso concreto. É nesse contexto, então, com o espírito de resguardar o administrador público, que surgiu a LINDB. Importante salientar aqui que, nesse cenário trazido pela LINDB, o procedimento de consulta que nós temos aqui no Tribunal de Contas tomou uma importância ainda maior, principalmente do ponto de vista do gestor, né? A consulta, a gente sabe, aquele procedimento através do qual o gestor apresenta ao Tribunal de Contas uma dúvida existente quanto à correta interpretação de uma norma ou mesmo de um regulamento. Essa dúvida, via de regra, ela faz com que haja mais surge quando uma lei traz mais de uma interpretação possível, o que acaba por acarretar essa insegurança, essa intranquilidade ao gestor, justamente em face da possibilidade futura de, no julgamento das suas contas pelo Tribunal de Contas, a interpretação da lei que ele deu venha a ser considerada equivocada pelo tribunal e, assim, considerado irregular o ato praticado. Tanto é assim que o próprio legislador, por entender que a consulta constitui uma das principais ferramentas para alcançar a segurança jurídica tão almejada pelo gestor público, que a própria lei, a LINDB, elencou expressamente a consulta como ferramenta própria para tal finalidade, qual seja a segurança, a tranquilidade, a possibilidade de previsibilidade sobre o julgamento futuro. E isso está escrito expressamente lá no artigo 30 da LINDB, que diz, artigo 30, as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas.
O Tribunal de Contas, então, deverá, a partir da edição da LINDB, emitir, para garantir o direito do gestor à segurança jurídica, regulamentos, súmulas administrativas e as respostas a consultas. Ou seja, o gestor agora, diante de uma situação concreta que esteja lhe impedindo de adotar a conduta que lhe parece mais adequada naquele momento, mas que se baseia numa norma ou dispositivo legal ou regulamentar que em relação ao qual possa haver mais de um entendimento possível, ele não precisará mais agir daquela forma intranquila, com o receio de que o tribunal venha a glosar a despesa. Basta a ele, gestor, que nesse caso apresente uma dúvida junto ao tribunal, que irá ensejar uma consulta. E essa consulta, respondida pela consultoria técnica, ela é, após isso, submetida à deliberação do tribunal pleno. A partir daqui, aprovação do parecer pelo pleno do tribunal, o gestor poderá agir com a segurança jurídica, tendo a previsibilidade acerca do comportamento futuro do tribunal acerca daquela lei ou regulamento que se aplica àquele caso agora enfrentado por ele. Também é importante dizer que nessa parceria que nós estabelecemos entre jurisdicionado e ente fiscalizador, também ganham grande importância as outras respostas, aquelas centenas de consultas, também denominadas, a gente costuma chamar de consultas, apresentadas pelo gestor por telefone ou por e-mail, ou mesmo presencialmente junto à consultoria técnica. Disse que a atividade possui extrema importância para o jurisdicionado e ente fiscalizador, porque essa consulta e a resposta dela evitam justamente o próprio surgimento da irregularidade. E com isso, se constitui justamente na mais moderna ideia de controle externo, que é um controle preventivo, não aquele controle tradicional, a posteriori, que, via de regra, acaba com que o órgão fiscalizador exerça apenas o seu poder punitivo, aplicando uma multa, fixando a glosa. Acho que já foi um tempinho, mas eu só vou ler rapidamente aqui. Então, para concluir, vou repetir aqui listar aqui os 7 cuidados que o gestor deve ter. Então, o número 1, agenda criteriosa de final de mandato. O número 2, redobrar a cautela na autorização de despesas. O número 3, os cuidados com os restos a pagar, o artigo 42 da LRF. A motivação dos atos administrativos, agora mais criteriosa, inclusive já pensando que isso vai facilitar mais adiante a prestação de contas. Os cuidados com os serviços terceirizados, notadamente no que se refere à execução indireta. Demandar ainda mais a sua procuradoria jurídica. E o 7º, demandar o controle interno e o controle externo. Só para ilustrar, então, o que foi dito aqui, em relação a essa parceria entre Tribunal de Contas, jurisdicionado, consultoria técnica, no ano passado, nós não tenho um dado aqui desse ano, mas no ano passado a consultoria técnica realizou por telefone 944 consultas. Também realizou pessoalmente, recebeu pessoalmente aqui na CT 203 consultas. Também houve, pelo Fale Conosco, lá do site do Tribunal de Contas, da consultoria técnica, 546 demandas, vindo diretamente das regionais, em que os colegas de auditoria trazem diretamente do gestor, uma dúvida que parte diretamente do gestor, ou às vezes do próprio colega durante o processo de auditoria. Foram 106, e as consultas realizadas por outros setores, que não as regionais, setores daqui mesmo da sede de Porto Alegre, foram 118.
Afora isso, outros procedimentos que a consultoria tem atribuição, como pareceres, processos, informação em processos, notas técnicas, somaram ao final 2.130 atendimentos. Eu acho que extrapolei meu tempo, mas eu achei que era importante fazer esse destaque. Mas aqui chegamos ao final dessa minha exposição. Quero agradecer ao conselheiro presidente Stilac por esse espaço e parabenizar por esse trabalho junto aos jurisdicionados e também pela atenção que vem dando à consultoria técnica. Da minha parte, era isso, colegas. Adu. Obrigado, Mauro. Presidente Stilac, a palavra é sua. Cumprimentos, Mauro, os membros da escola, ao nosso diretor-geral César Filomena. Não é uma fala de encerramento, porque não se trata disso. O deputado Eduardo, presidente Silomar e prefeito Maneco. Eu quero só dizer o seguinte, que aquilo que essa sala ensejou como um tipo de cerimônia para a apresentação do manual, o manual está plenamente à disposição. Quando eu falo estar plenamente à disposição, deputado Eduardo, se a sua comissão, por exemplo, quiser promover algum tipo de debate, com exposição, né, a respeito da matéria, inclusive com o uso de recursos de mídia, por favor, só nos solicitar. E a nossa equipe se fará presente em horários adequados e combinados, sem problema nenhum. Da mesma forma, prefeito Maneco e presidente Silomar, ambos presidentes das nossas entidades mais representativas da municipalidade. Prefeito Maneco e presidente Silomar, se precisarem de uma exposição para os seus associados exclusiva, já que hoje é aberta a todo o público, aqui é mais uma apresentação mesmo, também está à disposição. A nossa equipe vai lá, a gente marca, combina horário, e podemos interagir, inclusive, se for o caso, responder determinadas questões, apontar onde é que está no manual, o que for necessário. Até com essas palavras que eu gostaria de dizer que essa atividade hoje aqui é uma apresentação. Portanto, ela tem esse caráter e se reserva e limita-se a isso, mas podemos, a partir das equipes, né, aí da escola, da diretoria e da consultoria técnica, a auxiliá-los no desdobramento, se quiserem, estamos à disposição. Quero lhes agradecer muito. Cadu, a palavra contigo. Obrigado, presidente. Agradecimentos a todos e na quinta-feira, dia 3/12, às 14 horas, teremos a apresentação do sistema CIAPES Web, controle concomitante de concursos e atos de admissão, com a participação da supervisora de admissões, pensões e inativações, Raquel Broddan, com o coordenador do Serviço de Admissões Estaduais e Municipais, Felipe da Silva Bloss, e com o gerente do Sistema Informatizado de Auditoria de Pessoal, Júlio César Pérez. E na sexta-feira, 14 horas, teremos a atividade Atuação em 2020, Aprendizados e Perspectivas, com as presenças já confirmadas dos presidentes do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Justiça Militar. Por fim, se possível, fique em casa. Muito obrigado pela presença e até quinta-feira. Tchau!